Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e firmes no Senhor. E hoje é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre estar firmado na rocha eterna, que é Deus. Então essa semana, para quem nos acompanha, a gente compartilhou uma música com vocês que falava sobre construir, sobre eu vou construir, sobre onde eu vou construir a minha vida, onde eu quero construir a minha vida. E desde aquele dia eu estava meditando exatamente sobre isso, sobre onde nós temos construído a nossa vida. E nessa noite eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Primeiramente eu gostaria de orar para que Deus esteja guardando as nossas vidas e tomando conta desse momento de aprendizado da palavra, de compartilhamento da palavra dele. Amém? Pai, nesse momento, Pai, me coloca em Tua presença, Pai. Estou orando a Ti, Deus, porque creio, Pai, que Você está nesse momento, Pai, tocando cada um dos lares, Pai, que está abrindo, Pai, para que a Sua palavra seja lançada, Pai, através, Pai, desse celular, através desse vídeo, através dessa televisão, Pai. Que você possa estar adentrando, Pai, com o Teu ensinamento, com a Tua voz, e que você esteja falando com o coração dos Teus filhos, Pai. Porque muito mais poderosa, Pai, que a minha voz, que não tem poder algum, Pai, a Tua voz que fala ao coração do Teu povo, Deus. Então, Deus, esteja realmente falando com o Teu povo nessa noite, Pai. Encontre corações, Pai, e ouvidos abertos a receber, Pai. Pessoas, Pai, que estão sedentas, Pai, por mais de Ti, Pai, para que você possa lançar essa semente e a semente esteja, Pai, frutificando no coração dos Teus filhos, Pai. E tudo que será feito aqui, Pai, é para honra e glória tão somente do Teu nome, Pai. Amém. Amém? Creio que você orou aí na sua casa, creio que você já esteja pronto. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre edificados na rocha, firmados na rocha. Para quem é aí da igreja de algum tempo, esse é um tema recorrente dentro da igreja, algo que a gente escuta há muito tempo. Mas é algo que, por mais que nós escutamos há muito tempo, talvez não seja vivido há muito tempo. Então é por isso que hoje eu quero trazer esse lembrete, trazer à sua memória um pouco sobre isso. Então hoje, os nossos dois textos-chaves, temos dois textos-chaves, dois textos-chaves, são Mateus, primeiramente, Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 29. São palavras de Jesus, então preste bastante atenção no que eu vou ler agora para vocês. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso à multidão, se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. O segundo texto-chave de hoje é Lucas 6, 47, 49. Do 47 ao 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, edificou uma casa sobre a terra, não sobre a rocha, desculpem, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Para você que não conseguiu pegar no começo ali, quiser anotar ou quiser ler depois, os dois textos são Mateus 7, do 24 ao 29, e Lucas 6, do 47 ao 49. Se você perceber, os dois textos falam exatamente da mesma coisa. Estão apenas em duas óticas diferentes, em duas maneiras de contar diferente. Mas é uma passagem onde Jesus está sentado, mais uma vez ensinando a multidão, com todo o seu amor, com toda a sua sabedoria. E é algo que eu amo, são os ensinamentos de Jesus ali nas parábolas. Esses momentos em que Jesus sentava e ensinava o povo. Eu vejo ali uma grande simplicidade, eu vejo um grande amor,
e um cara extremamente inteligente em suas ilustrações. Nisso que a gente acabou de ler aqui, nós temos vários elementos. Temos casa, temos rocha, temos rio, vento, temos N elementos. E Jesus usou todos esses elementos para trazer uma analogia incrível para as nossas vidas. Então Jesus ali poderia ser um cara simplesmente ensinando um conjunto de construtores a como construir bem as suas casas. A homens abriu um curso. Jesus está dando um curso hoje sobre como construir a sua casa. Essas dicas serviriam muito bem. Se você está pensando em construir a sua casa, siga essas dicas sobre fundamentação, sobre alicerce, que a sua casa vai ficar muito boa. Mas Jesus não estava falando desse plano, ele não estava falando de algo terreno, ele não estava falando de algo palpável. Jesus estava, sim, ensinando sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada uma daquelas pessoas que escutavam, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Peraí, como assim? Então, eu quero esclarecer um pouco dessa analogia para você nessa noite. Jesus estava falando ali sobre a casa. Quem é a casa que Jesus se referiu? Aquela casa é uma analogia para as nossas vidas. É uma analogia sobre mim, é uma analogia sobre você. Então Jesus está falando sobre a construção da nossa vida, onde nós estamos fundamentando a nossa vida. Aí vem um segundo elemento, que é a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Deus. Então Deus é a rocha onde a nossa vida deve estar firmada, segundo o que Jesus ensinou ali. Ele fala também da tempestade, ele fala da enchente, ele fala das correntes que bateram contra aquela casa. O que são essas correntes? São os dias maus, são as circunstâncias, que podem ser qualquer uma das circunstâncias particulares da vida de cada um de nós, ou as circunstâncias gerais que nos afetam, por exemplo, o momento que estamos vivendo. Mas Jesus ali, ele faz essa analogia dividida em duas partes, e é nisso que a gente vai focar um pouquinho nesse tempo que a gente vai passar junto aqui. A primeira parte, Jesus está falando sobre alguém sábio, sobre alguém prudente. Esse alguém prudente, segundo Jesus, é alguém que aprendeu a palavra, é alguém que guardou a palavra, é alguém que viveu, ele praticou o que ele havia aprendido. Então, todo aquele que escuta, então está escrito aqui, ó: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então qualquer um, Jesus está falando, qualquer um que vem a mim, escuta, aprende das minhas palavras e vive, guarda isso, ele é semelhante ao homem prudente, que é aquele que constrói a sua casa com um alicerce bem fundo sobre uma rocha, para que no dia mau a sua casa não seja derrubada. Então o que isso quer trazer para as nossas vidas? Muitas vezes, e creio que a maioria de nós aqui já escutou ensinamentos. Você já escutou sobre a palavra de Deus em pregações, em canções, você leu, escola dominical, ensinos bíblicos, de N maneiras. Mas será que nesse momento onde essa palavra de Deus estava sendo proferida sobre a sua vida, estava sendo ensinada para a sua vida, os seus ouvidos estavam abertos não apenas a escutar, que é algo superficial, eu escuto, entra de um lado, sai do outro, eu não estou prestando atenção, mas será que você realmente ouviu o que estava sendo dito para a sua vida, ensinado para a sua vida, por pastores ou até mesmo por Deus diretamente pela palavra dele? Será que você escutou ou ouviu, você ouviu, guardou isso no seu coração e tem vivido o que você tem aprendido? Se você é assim, você é igual àquele homem que Jesus cita como exemplo. É quem está construindo uma casa sobre uma rocha. Você tem uma vida que será firme, independente das circunstâncias. As circunstâncias não vão ditar o fracasso da sua vida, a queda da sua vida, porque você não vai cair, porque você sabe onde você está firmado. Você entendeu onde está o firmamento da sua vida, que é sobre a rocha eterna, que é Deus. Então essa é a primeira parte do ensinamento. Então, essa primeira parte, ela é meio que um ciclo, que é o quê? Eu ouço, ou eu leio, eu entendo e busco de Deus esse entendimento, pratico o que eu aprendi, o que eu entendi e busquei de Deus, vivo isso e passo a ter a minha vida fundamentada sobre isso. Eu fico firme. É um ciclo de aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer é o quê? Você está escutando nesse momento a pregação, assim como N outras que têm acontecido. Essa palavra vai vir para a sua vida. Eu vou pensar, eu vou meditar sobre isso. Vou ler de novo o texto. Eu vou entender o que Deus está falando na minha vida. Eu aprendi, eu vou passar a viver isso.
E a partir do momento que eu vivo isso, eu estou fundamentando a minha vida, a minha casa sobre essa rocha. Ok? Todos juntos até aqui? Aí a gente chega na segunda parte, que é a parte que eu espero que nenhum de nós esteja vivendo. Porque é a parte onde a casa cai. E a casa cair nesse momento não é nada bom. Então vamos evitar isso, mas mesmo assim eu quero trazer como um alerta, mesmo crendo que cada um de vocês está com a casa bem fundamentada em Deus. Na segunda parte desse ensinamento, Jesus vai falar sobre aquele cara meio avoado, sobre a pessoa que não é tão prudente assim, talvez sobre o preguiçoso, ou sobre aquelas pessoas que vivem de fachada. Então o que é viver de fachada? É você ser o que você não é, ou fazer de conta que você é alguma coisa, ou viver algo de uma maneira muito superficial. Então, Jesus está falando ali daquele que escuta, mas o que ouve e não pratica. É o que está escrito aqui, estou olhando para a minha Bíblia aqui do lado. É o que ouve e não pratica. É aquele que simplesmente escutou a palavra, entrou aqui, o ensinamento entrou aqui, saiu aqui. O irmão levantou da igreja, saiu da frente do celular, que é o que está rolando hoje em dia, fechou a Bíblia. O que é mesmo que eu acabei de aprender, o que eu li? Eu não sei. Eu não entendi nada. Não por falta somente de entendimento ou conhecimento, mas por falta de interesse. Então, muitas pessoas, e infelizmente isso é recorrente dentro da igreja, passaram, e vou afirmar que perderam anos de suas vidas sentadas dentro de uma igreja escutando palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, mas não praticaram isso nas suas vidas, não buscaram entender isso, não buscaram fazer com que isso fizesse parte da sua vida, os ensinamentos de Deus. E essas pessoas construíram uma casa. Sim, elas também constroem uma casa, mas uma casa que ela não é firme. É uma casa que foi construída sobre a areia, sobre a terra, sem nenhum tipo de alicerce profundo ou sobre uma rocha firme. E quando vem a tempestade, irmãos, infelizmente essa casa é derrubada. Essa vida acaba vindo a ruir. E é muito triste isso. Porque muitas pessoas às vezes até mesmo são enganadas por si mesmo, pelo seu eu. Achando que, eu tô certo, tô bacana aqui, tô firme. Mas quando vem o dia mau, quando vem os questionamentos, quando as dúvidas vêm, ela não está firmada em Deus. Onde estão as certezas? Onde está o nosso fundamento? E isso faz com que a sua casa, com que a sua vida caia. Com que as certezas que existiam já não existam mais. E porque aquilo tudo era tão superficial que tudo se apaga e se vai como uma fumaça quando você aperta. E a pessoa se sente perdida. Infelizmente acaba caindo. E em muitos casos até se decepciona com Deus. E isso é extremamente injusto. Porque, na verdade, aquela casa dela não estava fundamentada sobre a rocha que é Deus. Muitas vezes a casa está fundamentada sobre os líderes, sobre uma placa de igreja, sobre um status, sobre um casamento, você está fazendo isso por agradar alguém, ou por uma obrigação quando seus pais estão te obrigando a ir para a igreja. Então, essa é a casa que não está fundamentada sobre a rocha. Mas aquele que vive e sente prazer nas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus, que escuta a palavra de Deus, que aprende, que entende, busca viver isso, ele está cavando. Quem já viu uma construção, essa semana a Giovana foi na casa da mãe dela, tá rolando uma construção. Ela, Gil, tinha um buraco enorme, o que é uma sapata. Falei, aquilo é a fundação da casa, aquilo que vai sustentar aquela casa, o peso daquela casa. Então é isso que nós temos que ter, cada vez mais nos aprofundarmos nos alicerces da nossa vida. E o alicerce da nossa vida é a palavra de Deus, é a oração, é a comunhão com Deus. Aprofundar esse alicerce sobre Deus, para que a nossa casa, para que a nossa vida esteja firme. Para que quando o dia mau vier, seja esse dia mau ou outro dia mau, você continue firme sempre na certeza de que Deus está sustentando a sua casa. Porque eu não tenho força em mim mesmo como humano. Você não tem força em você mesmo como humano. Ninguém pode te suportar como humano. Porque muitas das coisas que nós passamos cabem à palavra insuportável, que é algo que nós não conseguimos suportar. Mas para Deus não existe o insuportável. Ele pode suportar tudo pelas nossas vidas. Ele tem suportado as nossas vidas. Então, dado esse suporte para sua vida. Então, não desista de Deus. Se você ainda não está construindo essa casa com um alicerce lá no fundão, bora começar, bora fazer uma reforma na sua casa, bora cavar fundo.
vamos quebrar algumas coisas que estão fora do lugar, vamos fazer um alicerce profundo sobre a rocha eterna que é Deus, para que a sua casa fique firme e você nunca mais se sinta inseguro e balançando no dia mal, porque a sua casa vai ser atingida por N coisas, mas você vai estar lá contemplando o cuidado e o quanto é bom estar firmado em Deus no dia da dor, no dia ruim. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Espero que Ele tenha falado ao coração de vocês assim como Ele falou ao meu. Nesse momento eu quero orar para a sua vida, pela sua vida, pedindo para que Deus realmente seja o fundamento das nossas vidas. Se você ainda não tem esse fundamento em sua vida nesse momento, se coloque na presença de Deus e diga para Ele, porque a sua declaração é o que Deus espera, que você quer reformar a sua casa, a sua vida e fundamentá-la sobre Deus. Também vou orar por alguns propósitos da nossa igreja em específico, para que Deus esteja também trabalhando em prol dos nossos lá da Missão Glorificar. Aliás, um grande beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Então, feche seus olhos nesse momento e se coloque na presença de Deus que a gente vai estar orando. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Pai, queremos entregar diante de Ti, Pai, essa palavra, Deus. Que você possa ter alcançado as vidas, Pai, e tocado nelas assim como você tocou o meu coração, Pai. Nessa noite eu te peço, Deus, que você venha estar olhando, Pai, o particular de cada um, Pai, incluindo o meu, Pai. E que você esteja encontrando, Pai, pessoas que têm realmente, Pai, uma vida fundamentada em Ti, Pai. Mas também, Deus, que você possa estar nesse momento tocando aqueles, Pai, que ainda não, Pai, fizeram esse alicerce, que ainda não construíram a sua casa, Pai, sobre a rocha eterna que é você, Deus. Que essas vidas possam te encontrar nessa noite, Pai. Possam estar nesse momento declarando, Pai, que elas desejam, Pai, construir a sua vida sobre esse alicerce firme, sobre a rocha eterna que é Deus, Pai. Para que elas possam assim, Pai, como nós, Pai, temos crido, Pai, viver uma vida, Pai, onde você, Pai, é quem tem nos firmado, Pai. E onde, Deus, não importa a circunstância, Pai. Nós cremos que você estará nos segurando, você estará nos suportando, Pai. É uma promessa isso, Pai. E que todos nós possamos viver essa promessa, Pai. Coloco também, Pai, ali, Pai, aquela caixa, Pai, onde temos nossos propósitos da Missão Glorificar, ali, Pai, da nossa igreja, Pai, que você esteja ali, Pai, olhando pelos propósitos dos teus filhos, abençoando os propósitos que são colocados ali, esteja, Pai, alinhando o coração dos teus filhos, Pai, ao teu, para que eles recebam aquilo que você tem para a vida deles, Pai, que é, Pai, o perfeito para as nossas vidas e muito melhor do que o que nós planejamos, Pai. Recebe tudo para que seja para a honra e glória do teu nome, Pai, e que possamos te contemplar cada dia mais e mais em nossas vidas, Pai. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.